Continuando a nossa série Tudo Sobre, hoje nós vamos falar sobre o item mais utilizado em automação industrial, a válvula solenoide. O que é uma válvula solenoide, para que ela serve, qual é a composição, quais são os materiais, quais são as vedações, os fluidos, as pressões. Nós vamos falar especificamente da linha Danfoss, a linha que nós somos distribuidores, mas como eu sempre falo, essa série Tudo Sobre não é uma série comercial, não tem um intuito comercial, um intuito de venda, e sim um intuito de distribuir conteúdo, entregar conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanham, nos assistem e assinam o nosso canal. Para começar a falar sobre válvula solenoide, a gente precisa entender primeiro o princípio básico dela. Como que é formada uma válvula solenoide? Quais são os componentes dela? Então, uma válvula solenoide é formada por três componentes básicos. A válvula, ou seja, o corpo, a bobina e o conector elétrico. Dentro desses três itens, nós temos diversos tipos de material de corpo, nós vamos falar mais para frente, por exemplo, aço inox, latão, bronze. Na bobina nós temos diferentes graus de proteção, por exemplo, IP65, IP67, bobina à prova de explosão também, e também diferentes voltagens. Nós temos as bobinas em 12 volts, 110, 220, 24, corrente contínua, alternada, 380, então as bobinas são fornecidas também em diversas voltagens. E os conectores elétricos, que por sua vez também têm graus diferenciados de proteção. Por exemplo, esse é um conector elétrico que é o IP65, grau de proteção IP65, e essa bobina é uma bobina tipo BE e o conector elétrico é com grau de proteção IP67, que se diferencia. Nós vamos falar de todas as bobinas, todas as válvulas, todos os modelos, as vedações, até as temperaturas, pressões que elas suportam. Então acompanhe na sequência. Materiais e vedações para a válvula solenoide. Quais são? Como escolher? Como especificar? Normalmente as válvulas solenoide elas são distribuídas em duas classes básicas de materiais, que são inox e o latão. Essa aqui é uma válvula Danfoss, modelo EV220 em aço inox. E essa é uma válvula Danfoss também, uma válvula EV260, modelo modulante, em bronze, em latão, desculpa. Essas duas válvulas são fornecidas em diversas vedações e temos modelos com números diferentes de vias. O que são vias? São as entradas e as saídas. Basicamente nós trabalhamos com válvulas duas vias, ou seja, duas vias, ela tem uma via de entrada e uma via de saída, como essa válvula aqui, por exemplo, onde o fluido vai entrar por uma via e sair por outra. E nós temos válvulas três vias também, onde o fluido entra através de uma via, sai através de outra via, mas pode também retornar e ser aliviado através de uma terceira via. Então essa válvula é uma duas vias. Qual que é a função dessa válvula? Por exemplo, um exemplo de aplicação dela é para atuar uma válvula pneumática. A válvula solenoide faz a injeção de ar no atuador. Quando não é mais necessário que a válvula pneumática fique aberta e o sinal da solenoide ele é cortado, ocorre o alívio da pressão através dessa terceira via. Então ela é uma válvula operadora, por exemplo, de uma válvula angular pneumática. Tem diversos outros tipos de válvulas solenoides, de 5 vias, 8 vias, enfim, que são válvulas, blocos de válvulas utilizados para fazer comandos pneumáticos em determinados equipamentos. Nós não trabalhamos com esse tipo de equipamento, mas sim, eles existem, estão disponíveis no mercado, inclusive com diversas opções de fornecedores, fabricantes. Vedações e temperaturas de válvula solenoide. Então, basicamente, nós vamos falar sobre as vedações das válvulas solenoides Danfoss, são 4. Essas vedações são EPDM, FKM, NBR e Teflon. Começando pela vedação em EPDM, muito utilizada para água quente, para glicol também, para aplicações de refrigeração, pela sua resistência térmica, então ela tem uma resistência muito grande, tanto negativa quanto positiva. Ela pode ser utilizada de menos 30 a 120 graus, aceitando picos de 140 graus. Então ela é muito utilizada para glicol, para água quente e também para vapor a uma pressão menor de 4 bar.
Então essa válvula é muito utilizada em sistemas de vapor, especialmente em bitolas como 1,25, 1,5 e 2 polegadas. Porque a válvula para vapor da Danfoss, que é o modelo EV225, ela é fornecida somente até 1 polegada. Então em aplicações maiores, onde a pressão é reduzida, você pode estar utilizando uma válvula convencional, como essa aqui, por exemplo, de maior porte, com vedação em EPDM. Ela vai resistir a vapor até 4 bar de pressão. FKM. FKM é uma vedação super resistente, então ela é uma vedação para uso geral, principalmente aí na parte de líquidos e gases, tanto óleo quanto ar comprimido, água, enfim, diversos fluidos, é uma vedação para válvulas de uso geral. Ela suporta de menos 10 a 100 graus e é uma vedação, como eu disse, de uso geral, como o NBR, porém a resistência do NBR ela é um pouco inferior à do FKM. Ela vai suportar uma temperatura de menos 10 a 90 graus, sendo que em processos de água, por exemplo, em sistemas de água, ela vai suportar apenas até 60 graus. Então, quando você tiver um processo mais crítico, como um gás ou uma água mesmo, é melhor você estar utilizando a vedação em FKM. Particularmente, nós adotamos o padrão dessa vedação, ao invés do NBR, até em função da qualidade mesmo, da retenção, da vedação, da durabilidade. Então, no nosso estoque, pessoalmente falando, a gente adotou mais o padrão de FKM, até pela resistência mecânica, térmica e física desse componente. Tem o Teflon também, basicamente usado aí nas válvulas de vapor. As válvulas de vapor são a EV210 para bitola de 1/4, a EV220 para bitolas grandes e baixa pressão, mas principalmente a EV225, que é a válvula da Danfoss especificamente fabricada para vapor, onde ela vai suportar uma temperatura de 180 graus. Então é uma alta pressão de vapor, você pode estar fazendo uso dessa válvula. A válvula EV225, nós vamos falar daqui a pouquinho, ela já vem com a bobina, com o conector elétrico também, nesse caso nós desplugamos para poder mostrar ela melhor. Bobina padrão 220 e a vedação, que é o que nós estamos falando, em Teflon, em PTFE, especificamente fabricada para o uso em aplicações de vapor. Conexão. Então, como é que são as conexões das válvulas? Para bitolas de 1/8 até 2 polegadas, conexão rosca, BSP ou NPT. No Brasil, o padrão BSP é mais aceito, ele é mais normal. Normal em termos, né? A palavra normal talvez não seja tão adequada, ele é mais usual. Então, ele é um padrão mais usual no Brasil, o padrão BSP. E as válvulas elas são fornecidas nos seguintes diâmetros: 1/4, 1/8, 3/8, meia, 3/4 e 1 polegada, 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas, em rosca, com conexão rosca, ou seja, com rosca fêmea dos dois lados. Tem também válvulas maiores, 2,5, 3 e 4 polegadas. Essas válvulas são fornecidas com flange, norma ANSI 150. Então são também disponibilizadas válvulas solenoides de maior porte e elas são fornecidas com conexão flangeada e não rosca. Informações importantes sobre válvula solenoide. Então, NF ou NA, o que isso significa? NF significa normalmente fechado. O que quer dizer que uma válvula é normalmente fechada? Quer dizer que quando a válvula não está energizada, o estado normal dela é fechado. Então, ela é normalmente fechada. A válvula normalmente aberta é o oposto. Então, a válvula normalmente aberta, quando ela não está energizada, quando a bobina não está imantando o seu êmbolo, ela vai ser normalmente aberta, ela vai permitir a passagem do fluxo, independente se for vapor, se for ar, água, óleo, enfim, quando ela é normal aberta, ela vai permitir a passagem desse fluido. Essas nomenclaturas também podem ser encontradas em válvulas importadas como NC e NO, Normal Close e Normal Open, então que basicamente é a mesma coisa, só que em inglês. KV, o KV das válvulas é a capacidade máxima
de vazão dela, capacidade de fluxo, de distribuição de fluxo, testada, embancada, obviamente, com água a 1 bar. Então, esse teste é feito para medir o KV da válvula e ter uma ideia de vazão dessa válvula. Então, essa é uma informação que está disponível nos catálogos. O orifício, basicamente, a válvula solenoide, por exemplo, uma válvula de meia polegada não necessariamente vai ter um orifício interno de passagem de fluido de meia polegada. Como uma válvula de 1 polegada, que seria 25 milímetros, por exemplo, não necessariamente vai ter um orifício de 25 milímetros. Ela pode ter um orifício de 22 milímetros, por exemplo. Então, o orifício da válvula, onde a válvula dá a passagem do fluido, não necessariamente vai ser igual ao diâmetro da conexão da válvula. Então, cada válvula tem um orifício específico, inclusive na própria linha da Danfoss e de outros fabricantes também. Tem válvulas, por exemplo, de meia polegada com 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros. Então você tem diversos orifícios em uma mesma bitola de válvula. Você tem diversas opções e vazões em uma mesma bitola, em uma mesma conexão. Pressão, muito importante. Nos fluidos industriais, nas utilidades industriais, muito normalmente a pressão e a temperatura são variáveis constantes. Então, a capacidade de suporte de pressão e temperatura é uma variável fundamental de você saber na hora de fazer a aquisição, a manutenção, ou mesmo o projeto envolvendo válvulas solenoides, envolvendo uma automação, não só válvula solenoide, mas outros equipamentos também como manômetros, termômetros, pressostatos, transmissores de pressão. Você precisa ter a noção exata da pressão e da temperatura para estar utilizando os equipamentos corretos no seu projeto, no seu retrofit, na manutenção dos seus equipamentos. Então são variáveis muito importantes. Essas variáveis, normalmente, elas não são tão solicitadas assim. Por exemplo, eu tenho uma manutenção lá para fazer e eu tenho uma válvula de meia polegada, eu vou só tirar aquela válvula, vou colocar outra e ok, está resolvido. Não necessariamente, muitas vezes é interessante você olhar para o KV, para a capacidade da válvula, ver se ela está atendendo a vazão, se ela não está subdimensionada ou superdimensionada, porque o que acontece? Se a válvula está subdimensionada, ou seja, se ela está pequena para a aplicação, ela não vai dar conta do processo, seja encher um tanque, seja aquecer um processo, uma serpentina, enfim, o processo que for. E se ela estiver superdimensionada, digamos que eu preciso de uma válvula de meia polegada, por exemplo, e eu instalo uma válvula de 2 polegadas, uma pequena abertura da sede dessa válvula já vai passar a quantidade total de vapor ou de água, ou do que for que é necessário para aquele processo. Então o que vai acontecer? A válvula não vai abrir, ela vai ter dificuldades para fazer esse processo e vai dar problema. Ela não vai operar direito no processo, vai marcar a sede, ela vai apresentar vazamento precoce, tal como a válvula pequena, que vai ficar trabalhando muito tempo energizada, vai esquentar demais e não vai funcionar bem também. Então é muito importante o estudo dessas variáveis, o entendimento pelo menos dessas variáveis, e quando você tem na sua planta uma válvula que dá muito problema, que seguidamente dá problema, é uma válvula de qualidade, você tem que avalie um pouco mais profundamente, não só a resistência, pressão e temperatura, mas também variáveis como vazão. A vazão é uma variável fundamental de ser avaliada em processos de especificação de válvula solenoide. Nós vamos iniciar falando sobre a válvula solenoide EV225 Danfoss. Então, a válvula solenoide EV225 basicamente é uma válvula solenoide para vapor. Ela tem a bobina preta, então isso diferencia ela dos outros modelos, que tem as tradicionais bobinas azuis da Danfoss. Então a bobina dela é preta, é uma bobina especificamente fabricada para vapor. Essa válvula é fornecida em meia polegada, 3/8, 3/4 e 1 polegada, e o seu corpo é em latão. Então, a válvula EV225 pode ser utilizada em até 180 graus de vapor. É uma alta temperatura, então você pode utilizar ela também com altas pressões. Ela tem uma limitação de vazão em função do seu tamanho máximo de orifício, que é 1 polegada. Mas em casos de maior vazão, você pode estar optando por utilizar uma válvula angular pneumática. Eu vou dar alguns exemplos de aplicações com válvula solenoide para vapor, onde você pode estar fazendo a automação de processos
Ou uma válvula que, por exemplo, você tenha muito problema, a válvula Danfoss é uma válvula especificamente feita para vapor, então ela tem alta qualidade, alta durabilidade, alta ciclagem e ela é muito bem aceita pelo mercado industrial para esse uso. Uma aplicação bastante comum é para a instalação na entrada de serpentinas de vapor, por exemplo. Você vai ter lá um tanque que vai estar aquecendo determinado fluido, vamos supor que um tanque de gordura, por exemplo, um tanque de banho, um frigorífico, é uma aplicação onde se usa muito essa válvula, e você precisa manter essa gordura a, sei lá, 40 graus. Então você vai setar isso num controlador qualquer de temperatura, muito simples. Essa temperatura vai ser lida por um sensor de temperatura PT100. Então a gente precisa basicamente desses três componentes para compor essa automação, compor esse sistema. O sensor PT100 vai estar inserido nesse tanque e pode ser um tanque de qualquer coisa, não é só de gordura, enfim, qualquer produto que necessite de aquecimento pode ser feito dessa forma. Então você vai ter um sensor PT100, ele vai estar lendo a temperatura aqui do fluido, ou seja, da gordura nesse exemplo, ele vai estar comunicando essa temperatura para um controlador, que por sua vez vai fazer o comando de abertura e fechamento da válvula solenoide para vapor, que está na entrada dessa serpentina. A válvula vai liberar vapor pela serpentina, que vai aquecer o fluido, a gordura nesse caso, até a temperatura desejada, e quando a temperatura chegar, quando esse sensor PT100 lê que essa temperatura chegou, a válvula vai fechar. E esse trabalho vai ficar ocorrendo de maneira on-off. Uma automação muito barata, muito simples e que pode evitar de talvez você ter um operador que vai deixar aí a sua gordura, a sua água, enfim, o que for, passar muito da temperatura ou ficar muito rígida, digamos, pela solidez dela, que não é aquecida, então ela acaba, no caso da gordura, por exemplo, ela acaba ficando sólida, ruim de trabalhar, ela tranca bombas, equipamentos. Então você mantém essa temperatura constante, melhora a qualidade do seu produto e faz isso de uma maneira muito simples, muito barata, com o seu time de manutenção, os seus eletricistas, porque é um controle bastante simples. Lembrando aqui na saída, você vai utilizar sempre um purgador mecânico de boia, nunca purgadores termodinâmicos para vapor, então em equipamentos, em serpentinas, sempre purgador mecânico de boia. Por quê? O purgador mecânico de boia tem um funcionamento constante. A boia se levanta, libera o condensado e o sistema permanece funcionando. O sistema termodinâmico, ou com o purgador termodinâmico, ele teria que alagar antes de abrir, então formaria uma película de condensado aqui, e isso faria o quê? Duas coisas. Primeiro, diferentes temperaturas na parte inferior e na parte superior. Segunda, tira muito a eficiência e o controle do processo. Então, com um purgador mecânico de boia, mesmo esses processos sendo on-off, não sendo modulante, ele vai ter um melhor funcionamento. A válvula solenoide, não só em serpentinas, pode ser instalada diretamente na injeção, por exemplo, de vapor em um tanque. Então você pode estar fazendo uma injeção direta com a válvula solenoide, não necessariamente na serpentina, tanto uma injeção direta no tanque, quanto, por exemplo, uma injeção direta em uma camisa. Digamos que aqui você tenha, sei lá, geleia, por exemplo, você tem as frutas aqui com açúcar, enfim, a mistura que você faz para produzir a geleia, você vai estar injetando vapor através de uma válvula solenoide aqui na camisa do equipamento. Você vai fazer a leitura de temperatura lá do seu produto, enfim, seja uma geleia, seja um melaço para produção de refrigerante, seja o que for. E através dessa leitura, você vai fazer o mesmo esquema aqui de cima, controlando isso através de um controlador de temperatura ou de um CLP, que vai comandar o acionamento da válvula. Então, outro sistema muito simples, muito barato, onde você tem um controle absoluto da temperatura, você consegue controlar a temperatura por muito tempo, de uma maneira fácil, barata, sem gerar uma grande automação. Então, até a própria manutenção desse sistema é muito simples, porque são componentes com um baixo custo e alta qualidade.
Então isso vai permitir com certeza a melhora na qualidade do seu produto final. Ele vai ter um cozimento mais constante, ele vai levar o tempo adequado para ser cozido e com o vapor, a temperatura, a pressão constante, entrando de maneira constante, sendo drenado aqui embaixo também com purgador de boia de maneira constante, você sempre vai ter menor quebra, menor desperdício, você vai evitar manutenção, evitar o trabalho em excesso, evitar o gasto inapropriado e excessivo de combustível da sua caldeira e também vai estar melhorando a qualidade do produto. Bobinas de vapor. Muitas pessoas conhecem essa bobina tradicional de lata da Danfoss. Ela é um modelo antigo da válvula EV225 e ela foi atualizada, substituída pela bobina tipo BQ, pela bobina preta, que é a nova bobina para uso em vapor. A bobina BQ, ela é fornecida em duas voltagens, 220 volts, não, em três voltagens, desculpa, 220, 110 e 24 volts corrente alternada. É possível também utilizar uma bobina de corrente contínua para vapor. Nós vamos falar dessa bobina daqui a pouquinho. Válvula solenoide EV224 Danfoss, utilizada associada a uma bobina tipo BB e, naturalmente, a um conector elétrico IP65. A válvula solenoide EV224 ela foi fabricada, projetada e é utilizada principalmente para aplicação de injeção de ar em sopradoras de garrafas e de outros tipos de recipientes plásticos também. Então, a válvula EV224 ela é diferenciada dos outros modelos devido à sua resistência à alta pressão. Ela é uma válvula que trabalha em até 40 bar de pressão. Então, você vai estar podendo trabalhar lá na sua sopradora, enfim, com alta pressão, pressão de 40 bar, e essa válvula não vai apresentar nenhum tipo de problema. É uma válvula que nós vendemos muito, por exemplo, para Petrobras, aplicações com alta pressão de ar, em linhas de ar, e essa válvula é muito utilizada nesse tipo de aplicação. Então é um modelo resistente à alta pressão, aplicada normalmente em redes de ar ou gases diversos, e ela é sempre aplicada com a bobina tipo BB. Válvula solenoide modelo EV260 Danfoss, a válvula solenoide modulante da Danfoss. Então, a válvula é fornecida com a bobina tipo BK, é uma bobina que pode ser fornecida com sinal de saída de 0 a 10 e 4 a 20 mA, você pode utilizar, ela já vem com um conector específico e o cabo, e a válvula meia 3/4 1 polegada modulante. Nós vamos dar um exemplo agora de uma aplicação de válvula modulante. Vamos supor que nós temos um equipamento, um reservatório, por exemplo, de algum fluido. E esse reservatório, ele possui 3 níveis de trabalho. Ele é um reservatório de injeção de algum líquido, qualquer líquido. E ele possui 3 níveis. Um nível máximo, um nível mínimo e um nível de trabalho. Nós temos aqui um transmissor de nível, ou um transmissor de pressão também. E nós temos que fazer a injeção de líquido nesse reservatório de maneira proporcional para que não hajam grandes variações. Então, como que a gente faz isso? Através do uso da válvula solenoide modulante EV260, nós temos aqui esse sensor, esse transmissor, que vai ter que ter uma saída de 4 a 20 mA, por exemplo, vai comunicar lá com o quadro de comando CLP do processo e esse CLP, esse quadro de comando, vai comandar a abertura dessa válvula. Só que essa válvula, ao contrário das outras válvulas, ela não vai simplesmente abrir ou fechar. Ela vai modular de maneira constante, ou seja, ela vai permitir que a quantidade devida de fluido passe para o processo de maneira constante. Então, esse é um processo modulante. Os equipamentos funcionam de acordo com a necessidade exata do processo naquele momento. Então, essa válvula é muito utilizada em aplicações que não é possível ter grandes variações, tanto de pressão, temperatura, nível, enfim, independente do que você quer controlar. Quando você não pode ter uma grande variação, você utiliza um sistema modulante. Em pasteurizadores, por exemplo, pasteurizadores aí de leite, suco, a válvula de controle de vapor é uma válvula modulante também. Por quê?
Porque você não pode aí ter uma variação maior do que 1 grau. E esse tipo de válvula, ela não vai dar a grande variação no seu processo. Se uma válvula, falando de temperatura, por exemplo, se uma válvula on-off vai variar aí de 5 a 10 graus, uma válvula modulante, como nós falamos, vai variar em torno de 1 grau. Então você vai ter uma grande exatidão, tanto na temperatura, ou se for no caso da vazão, da pressão, do nível do seu processo, você vai conseguir ter um grande controle através de um sistema proporcional. Nós vamos falar de 2 itens que não são tão comuns ou não são tão comercializados, mas que são muito utilizados também. O Brasil, por ser um país com um potencial energético enorme, trabalha muito com empresas de extração, condução, tratamento, beneficiamento de energia. Nesse tipo de planta, principalmente, em plantas farmacêuticas também, em plantas químicas, a utilização de bobinas como essa, bobinas BO, ou seja, bobinas à prova de explosão, é extremamente comum e usual. Então essa bobina, ela tem um invólucro que a torna à prova de explosão. Outra opção também que não é tão comum, mas que é muito utilizada nesse tipo de indústria, indústria química, farmacêutica, indústria que trabalha com outros tipos de fluidos que não são os fluidos convencionais, aí como água, ar, que trabalha com outros tipos de líquidos, outros tipos de gases, ácidos, enfim, e que precisa de uma resistência de material diferenciada, é a válvula em aço inox. Então esse modelo, o modelo EV220, é fornecida também em aço inox e pode sim ser fornecida com bobina à prova de explosão, tornando aí o seu processo de funcionamento bastante singular. Então uma válvula muito fornecida para plantas, por exemplo, da Petrobras, Raízen, grandes farmacêuticas como Aspen, Bayer, enfim, diversos clientes utilizam esse tipo de válvula pela sua resistência e pelo seu grau de proteção dentro do processo. Se você tem uma pequena indústria, talvez você não vá utilizar uma bobina à prova de explosão, mas, por exemplo, uma válvula solenoide de inox pode sim ser utilizada. Agora tem uma informação importante. Muitas pessoas acham que pela válvula ser de inox, ela automaticamente se torna sanitária. E isso não é verdade. Válvulas com rosca não são sanitárias. Essa válvula não é uma válvula sanitária. Sim, ela tem um grau de sanitariedade, mas ela não é uma válvula sanitária como uma válvula borboleta, por exemplo, com conexões triclamp. É uma válvula que eu não comercializo. Essa válvula borboleta, por exemplo, mas essa sim é uma válvula sanitária. No caso da válvula solenoide, ela não é sanitária, então você deve se atentar a isso, tanto no projeto quanto na manutenção do seu processo. Mini válvula solenoide EV210A, essa válvulazinha pequenininha da Danfoss, ela é muito utilizada em processos onde não há espaço físico, então válvula e bobina. Essa válvula solenoide ela é utilizada muito, por exemplo, para aplicações de injeção de ar comprimido em atuadores pneumáticos, onde é necessária a atuação de atuadores, enfim, o funcionamento de atuadores, de válvulas, de equipamentos, e o espaço físico é bastante restrito. Então, é uma vazão baixa normalmente necessária nesse processo, você não precisa de um grande orifício, mas você precisa dessa válvula instalada. Então, essa mini válvula, ela é muito bem utilizada nesse sentido. Ela pode ser fornecida em alguns diâmetros diferentes, 1/4, 1/8, e também com voltagens diferentes, 24 volts, 230 volts, 220 volts. Então é bastante flexível, digamos, para você estar utilizando no seu processo. Válvula solenoide 3 vias. Então a gente falou no começo do vídeo, basicamente o modelo EV310. A válvula EV310, uma das principais aplicações dela é o quê? É a injeção de fluido onde vai ter o retorno e alívio. Eu vou fazer um desenho aqui para explicar brevemente. Ela é aplicada junto com a bobina BA pela abertura superior, então como ela tem uma via na parte de cima, ela precisa dessa abertura para poder, enfim, dar o alívio do fluido. A gente vai fazer um exemplo aqui, um breve exemplo. Você tem, digamos, uma válvula angular pneumática aqui. Você vai ter o atuador dessa válvula e você vai precisar fazer a injeção de ar dentro do atuador para quê? Para que a sede dela levante e ela permita a passagem de fluxo. Aí a passagem de fluxo de vapor, de água, independente do que for. Então, no atuador, para injetar esse ar no atuador, você vai colocar uma válvula solenoide de 3 vias, modelo EV310A.
e 10. Então, aqui você vai ter ar comprimido chegando, ela está normalmente fechada. Quando vier o sinal lá do sensor do controlador, essa válvula vai abrir. Ela vai abrir, vai liberar ar dentro do atuador, vai fazer com que a sede abra e no momento que o sinal vier para essa válvula fechar, o que vai acontecer? Ela vai fechar e o alívio de fluido vai ser feito através dessa terceira via. Então, além de fazer a abertura e o fechamento, você faz esse alívio e você faz com que essa válvula possa trabalhar de uma maneira bastante linear e constante. Eu vou dar uma dica aqui de uma coisa que a gente já fez bastante em sistemas que não são modulantes. Às vezes o pessoal não quer investir num modulante, mas ele quer o controle e a estabilidade do sistema modulante. Então uma dica bem legal é colocar aqueles reguladores de fluxo baratinhos aqui na entrada. São aqueles reguladores que tem um volantezinho e a conexão para a mangueira de PU. Então você coloca ele aqui conectado à válvula e você deixa a passagem de ar bastante restrita. O que vai acontecer? Passando pouco ar para fazer esse processo, mas obviamente a quantidade suficiente de ar, aí você pode testar e regular, isso vai acontecer de maneira lenta. A abertura da válvula vai acontecer de maneira lenta. Então isso evita choques térmicos, isso evita golpes, isso deixa o seu processo mais estável. Então, através de uma pecinha aí de R$2, R$3, você tem um ganho muito grande no seu processo. Válvula solenoide para vácuo ou baixas pressões. Existe um modelo? Como é que ela funciona? Como é que ela é acionada? Então, a válvula solenoide EV250 em conjunto com a bobina tipo BB é justamente para essas aplicações. Aplicações onde, por exemplo, você não tem o fluido para auxiliar na abertura do êmbolo da válvula, da sede da válvula, ou você não tem a pressão suficiente mesmo tendo fluido. Então, quando a P1, ou seja, a pressão 1, a pressão de entrada, for inferior a 0,3 bar, você precisa estar fazendo a utilização de uma válvula modelo EV250, que ela vai abrir independente da pressão ser zero, negativo, enfim, essa válvula vai abrir, vai liberar o fluxo por mais baixa que seja a pressão. O uso dessa válvula é muito comum em sistemas de gás, por exemplo, e também em sistemas de vácuo. Mas nos sistemas de gás a gente pode estar trabalhando aí com 50 milibar, 100 milibar, 200 milibar. Então o milibar são 200 partes de 1 bar dividido por 1000 partes. 0,3 bar são 300 partes. Então se eu tenho 200 partes é menor do que 300 e uma válvula convencional não vai abrir. Então para pressões menores que 300 milibar ou 0,3 bar, você vai precisar utilizar a válvula EV250. Ela é uma válvula que deve ser utilizada quando há necessidade. Por quê? O valor dessa válvula em relação à EV220, por exemplo, que é uma válvula convencional, é muito maior. Então, em alguns processos, em diversos processos onde você tem essa pressão de entrada, não faz sentido você estar utilizando uma válvula muito mais cara, onde você poderia ter uma economia, um ganho no seu processo. Válvula solenoide EV220, a válvula mais famosa, mais conhecida, mais comercializada pela Danfoss, uma válvula de grande giro, uma válvula para uso geral. Pode ser utilizada aí nos mais diversos fluidos, nós temos inclusive tabelas de resistência química e sempre que são fluidos que não são, por exemplo, água, ar comprimido ou algum óleo comum, que são fluidos mais específicos, nós fizemos uma pesquisa grande, nossa engenharia faz esse trabalho, envia inclusive laudos, certificados. Então contem conosco quando precisarem dimensionar uma válvula diferente para fluidos diferentes, nos contatem. E nós vamos ter prazer em ajudar você a entender o seu processo, achar uma opção adequada. Mas enfim, a válvula EV220 é uma válvula para uso geral. É uma válvula que não é um uso geral banalizado, mas é um uso geral que basicamente ela serve para quase qualquer coisa. Uma exigência dessa válvula é ter 0,3 bar na sua entrada para poder ser acionada. Então ela trabalha com uma abertura assistida pela pressão de entrada. Ela é fornecida com diversos tipos de vedação, pode ser utilizada tanto para água, para ar, para óleo, até para vapor mesmo. Essa válvula com vedação em EPDM, ela pode ser utilizada para vapor até 4 bar de pressão. Então ela é fornecida aí de 1/4, se eu não estou enganado, ou meia polegada, não tenho certeza, mas a gente pode confirmar no catálogo, inclusive vai estar escrito aqui embaixo depois do vídeo. E
ela é fornecida com conexão rosqueada, como essa, até 2 polegadas. Mas com flange você pode encontrar essa válvula até 4 polegadas, então de tamanhos aí grandes, para aplicações bem específicas, claro, não é uma aplicação tão convencional essa válvula em 4 polegadas, mas você pode encontrar. Essa válvula pode ser utilizada e é utilizada basicamente com 2 tipos de bobina. A bobina BB, que é essa bobina que está clipada aqui, e a bobina BA, que basicamente é bastante parecida, só que é aberta em cima. Essa linha é uma linha, digamos, mais simplificada da Danfoss, ela é utilizada mais até para válvulas 3 vias, justamente por ter essa abertura e permitir com que a terceira via atue. Mas você pode também utilizar outros tipos de bobina. Uma bobina com cabo, por exemplo. Lembrando que as bobinas da Danfoss, elas são intercambiáveis. Por quê? Independente da válvula ser de 1/4, 1/8, meia polegada, 1 polegada, a torre da válvula, até 2 polegadas ou 4 polegadas, a torre da válvula é a mesma. Então a bobina que você usa para uma válvula de 1/4, por exemplo, é a mesma bobina que você vai utilizar para uma válvula de 2 polegadas ou de 4 polegadas. Isso é muito bom porque ela permite que você tenha um estoque bastante intercambiável. Com uma bobina, você vai atender diversas válvulas na sua planta. Nós temos também outros tipos de bobinas, que são bobinas com um maior grau de proteção, o grau de proteção IP67, essa é a bobina tipo BE. O uso mais comum da bobina BE, por exemplo, é em refrigeração, em sistemas de amônia, válvulas de amônia. Inclusive, o nosso próximo assunto vai ser sobre controles automáticos de amônia na parte de solenoide. Então nós vamos falar muito sobre isso, fica ligado no nosso canal que esse assunto vai sair muito em breve. Então essa é a bobina BE e uma bobina também com IP67, mas com uma maior potência, é a modelo BG. Então essa é a modelo BG, que tem também a bobina IP67, ela tem um tamanho físico maior, mas o orifício aqui é o mesmo. Então ela é compatível também com a válvula modelo EV220 e com outros modelos de válvulas também da Danfoss, porque todas as torres elas seguem uma padronização. Válvula solenoide modelo EV210 é uma válvula para uso basicamente em aplicações de baixa vazão. É uma válvula fabricada aí de 1/4, 1/8, 3/8, meia polegada no máximo. Então ela é fabricada em bitolas menores, mas como a EV250, ela é uma válvula que pode operar em vácuo e também com baixas pressões, pressões de 0 até 0,3 bar. Então você consegue utilizar ela em aplicações, por exemplo, de autoclaves, onde a pressão é muito baixa, com muito sucesso. Essa válvula, em 1/4, ela é fabricada também com a vedação em Teflon, em PTFE. E essa é uma aplicação muito usual em autoclaves de vapor. Então ela é utilizada pela baixa pressão e também com a questão da vedação em PTFE, em Teflon, ela tem essa resistência. A válvula EV210, ela suporta altas pressões. Então mesmo tendo tamanho físico, digamos, pequeno e uma vazão limitada, você pode estar utilizando ela em pressão zero, como a gente falou, e também em altas pressões. A válvula pode ser utilizada com bobina tipo BA, tipo BB e também se você tiver uma necessidade, por exemplo, de um maior controle, uma maior proteção elétrica, você pode estar utilizando uma IP67 tipo BE. Basicamente a diferença dos dois modelos, desses dois modelos, modelo BB e BE, é a questão da conexão elétrica. A modelo BB você vai utilizar com um conector elétrico padrão IP65, enquanto a bobina BE você vai estar utilizando com o IP67, maior invólucro de proteção. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo nosso conteúdo, compartilhando, conversando conosco lá no LinkedIn, ligando, pedindo coisas. A gente gosta muito de bater esse papo, de ter essas conversas. Já disse em outros vídeos, não precisa ligar só para comprar, pode ligar para trocar uma ideia, falar sobre o seu processo, pedir sobre as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o gostei aí, compartilha com os amigos, enfim. E também com as pessoas que talvez não sejam amigos, mas que possam ter interesse no conteúdo, seus colegas de trabalho e tal. E a gente tá à disposição. Troquem ideias conosco. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo falando mais sobre os produtos, sobre os tipos de produtos, nos deem esse feedback para nós trazermos outros produtos como pressostatos,
transmissores de pressão, produtos da linha de refrigeração também, de amônia e de vapor também, outros produtos, válvulas, controles, purgadores de vapor. Nós temos um grande estoque, vendemos para todo o Brasil, nós comercializamos. Inclusive, nesse próximo mês, nós estamos abrindo o nosso primeiro centro de distribuição fora do estado do Rio Grande do Sul, aí para facilitar a logística de todos esses produtos, de toda essa qualidade para todo o Brasil. Então, entre em contato conosco, muito obrigado. Obrigado por estarem assistindo, obrigado por estarem acompanhando e fiquem à vontade para nos ligar, entrar em contato pelos contatos que vão ficar aqui abaixo. Um abraço.